Eu quero trazer o próximo caso aqui para vocês a partir de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pessoal, que mandou prender novamente o homem que ficou conhecido por quebrar aquele relógio de Dom João VI no ato ali do 8 de janeiro, após um juiz de Minas Gerais autorizar a sua soltura. Ninguém melhor que Rodrigo Costa, diretamente da Jovem Pan, Poços de Caldas, de Terras Mineiras, para trazer mais informações e qual foi a justificativa utilizada por esse juiz. Rodrigo Costa, por favor. Bom dia, Marinho, a todos que estão e acompanham também aqui o Morning Show. O Antônio Cláudio Alves Ferreira deve voltar à prisão. Para entender um pouco melhor a história completa, ele foi solto na terça-feira, sem tornozeleira eletrônica, por decisão de um juiz da cidade de Uberlândia. O mecânico foi condenado a 17 anos de prisão por participação nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando ele foi filmado destruindo um relógio histórico presente da corte francesa a Dom João VI e uma peça do acervo da Presidência da República. A decisão do Alexandre de Moraes revoga essa soltura que foi autorizada pelo juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais da cidade de Uberlândia, localizada aqui no Triângulo Mineiro. O magistrado ele havia concedido a progressão para o regime semiaberto domiciliar, citando a boa conduta carcerária e também a ausência de faltas graves por parte do Antônio Cláudio. Para Moraes, o juiz mineiro não tinha autorização para tomar a decisão porque o processo tramita no STF e determinou a abertura de investigação, inclusive, sobre a conduta do juiz que autorizou a soltura. O Ferreira deixou o presídio o professor Jaci de Assis, que também fica em Uberlândia, após quase 1 ano e meio detido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais se posicionou dizendo que o condenado foi colocado em regime semiaberto e sem a tornozeleira eletrônica, porque o Estado, de acordo com o TJ, não dispõe atualmente do equipamento. No entanto, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que tem sim 4.000 tornozeleiras eletrônicas disponíveis para serem utilizadas. Outro argumento que o Alexandre de Moraes utilizou para rebater a soltura do juiz é de que a fração necessária da pena para progredir o regime não havia sido cumprida, como o juiz informou. O ministro ressaltou que ele foi condenado por crimes praticados com violência e grave ameaça, que exige o cumprimento mínimo de 25%. E de acordo com o Alexandre de Moraes, ele só cumpriu 16% da pena. Então é esse o contexto todo que nós temos a respeito dessa situação de uma soltura na terça e novamente uma prisão na quinta-feira. Marinho. É uma história esquisitíssima, acho que revela um pouco da esquizofrenia jurídica em torno aí da responsabilização, da individualização e da imputação, né, das penas e a partir das condutas específicas individuais de todos os envolvidos, né? A gente vai estar aqui repercutindo com a bancada, não sem antes agradecer ao Rodrigo Costa e partir para um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo aqui pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Já vou acionando aqui Henrique Kriegner, vem comigo aqui, até porque, como eu disse, beira o impossível você olhar aqui e fica se perguntando, né, que justiça pode ser essa na medida que o sujeito que vai lá dilapidar, destruir um relógio do Baltazar Martinot, que foi dado de presente pelo rei Francisco I para realmente o Dom João VI, como uma obra única, irrecuperável ali do século XVII, o brasileiro já falha muito em reverenciar o seu passado e eventualmente as suas referências, e esse sujeito sai livre, leve e solto, serelepe, pimpão, sem tornozeleira, enquanto a já famosa Débora, cabeleireira, ali trancafiada por 14 anos, pena draconiana, por ter essencialmente pintado uma estátua com batom e, claro, enfim, algo que foi resolvido com água e sabão. Mostra que o negócio está bem bagunçado, não só no judiciário como um todo, mas no contexto do 8 de janeiro, mais especialmente ainda, né? A gente vê, primeiro que assim, não tem justificativa que você possa querer aplicar para o que esse cara fez. O que ele fez, você não tem ideologia, não tem postulado, não tem, enfim, voto, partido, não tem o que explica uma coisa dessa, a não ser o ato criminoso que ele cometeu.
Também equivocado está o juiz, que vai liberar com que isso aconteça, mas também equivocado vai estar a pena que coloca esse cara na cadeia por décadas, né? Assim, esse tipo de a dosimetria das penas do 8 de janeiro, a bagunça que tem na interpretação do que é que foi cometido ali de verdade ou não, isso sim, e como você trouxe aqui, o caso da Débora, por exemplo, a pichação que ela fez lá, que também está errado e que precisa, tem uma punição prevista em lei para isso, aquilo ali no dia seguinte com uma VAP, eles tiraram rapidinho. Esse relógio aí, muito mais, o valor conseguiu ser restaurado, nunca fica 100% igual, mas se você for ver pelo valor da perda, então parece que tem um outro fator nessas penas que estão sendo aplicadas aí, que é o fator da vingança, ou talvez o fator da publicidade, né? Sim. Bom, mas eu queria só, enfim, trazer a doutora Luciana Nepomuceno aqui, até porque, enfim, já que a gente tem esse defeito, eu diria, de forma geral, brasileiro, de não reverenciar minimamente o nosso passado. Claro, esse relógio aí, que era um monumento ali ao legado do Dom João VI, foi o responsável por basicamente criar a cultura de vacinação no Brasil, a primeira biblioteca, portos, abrir infraestruturas críticas. Foi fundamental ali em 1808, abrindo portos, enfim, e fazendo a transição ali da coroa portuguesa. Então, sinceramente, tem um gesto muito simbólico aqui, ver que esse sujeito foi liberado por bom comportamento e solto por aí. Então mostra que virou um grande labirinto jurídico, uma grande esquizofrenia jurídica, o que a gente está diante nesse momento, né? Marinho, a análise que eu fiz desse caso, ela não está focada no réu e nem no relógio em si, embora todas as ponderações e colocações sobre a obra, patrimônio público do Brasil, estejam envolvidos nesse caso. O ponto aqui é a descentralização da execução da pena, porque nós temos uma legislação penal. E essa legislação penal tem uma regra, que o órgão que condena não é o órgão que executa. Você descentraliza, você delega a competência para os juízes locais. Essa é a regra no Brasil. Só que, com os atos envolvendo o 8 de janeiro, nós tivemos uma interpretação dada pelo Supremo e também pelo STJ de que, como são crimes de competência originária desses tribunais, a execução tem que ser controlada por eles. Então, o Alexandre de Moraes e também, de modo geral, o Supremo entende que todos os atos decisórios da execução têm que passar por eles. E por isso que nós estamos tendo, nesses casos do 8 de janeiro, uma inversão da regra. Justo. E o que tem que ser descentralizado passa a ser centralizado. E aí que tem um problema de crise, da crise da avaliação política, pública, em relação ao Supremo Tribunal Federal. É isso.